Fala pessoal, aqui é Gustavo Farias e nesse vídeo eu vou demonstrar para você as principais funcionalidades do Project4Me. O Project4Me é um sistema online de gestão de projetos que foi feito pensando na pequena empresa. E por que pensando na pequena empresa? Porque é um sistema extremamente simples, intuitivo, fácil de ser utilizado, é um sistema completamente visual, de modo que qualquer equipe de qualquer pequena empresa, independente do nível de maturidade que essa empresa tenha, consegue planejar e gerenciar seus projetos de forma profissional sem precisar contratar um especialista ou contratar treinamentos, consultorias, nem ter nenhum conhecimento anterior sobre planejamento ou gestão de projetos, além de ser o sistema mais acessível do mercado. E é por isso que o Project4Me acaba sendo queridinho também por pequenas equipes dentro de grandes empresas. E para você perceber como é simples utilizar o Project4Me, eu vou mostrar para você aqui 4 telas que refletem o fluxo essencial de qualquer projeto no Project4Me. Quando você faz login no Project4Me, você vê as duas coisas mais importantes que você quer ver quando você faz login no sistema de gestão de projetos. São elas, primeiro, as suas próprias responsabilidades. Então, por exemplo, eu tenho aqui essas tarefas que alguém delegou para mim, alguém criou para mim, ou eu mesmo criei para mim. E aqui eu tenho as principais informações sobre essas tarefas. O projeto ao qual a tarefa está associada, título da tarefa, prioridade, status, progresso, datas de início e conclusão. A data fica marcada de vermelha quando a tarefa está atrasada. E aqui alguns atalhos para as principais ações que você realiza sobre as tarefas no dia a dia, como apontar horas, marcar como concluída, atualizar progresso, editar a tarefa e assim por diante. Então essa é a primeira coisa que você vê quando você faz login no Project4Me, as suas próprias responsabilidades. A segunda coisa mais importante que você quer ver são aqueles seus projetos favoritos, aqueles projetos que você está participando, acompanhando, liderando, aqueles projetos que você quer acompanhar com mais frequência. Então aqui, por exemplo, nesse projeto Sistema Escolar, eu tenho aqui quem que é o cliente, que é a Escola Esperança, qual que é o status desse projeto, ele está em andamento, qual que é o progresso dele, 36%, a data de conclusão, que está vermelha porque está atrasada, o líder do projeto, Gustavo Farias, e aqui alguns atalhos para eu acessar as principais áreas desse projeto. Então essa é a primeira das 4 telas mais importantes que eu quero mostrar para você nessa demonstração. Agora, clicando sobre esse projeto, a gente vai entrar aqui na tela de resumo desse projeto Sistema Escolar, onde você tem uma visão geral do projeto. Então aqui você tem o progresso do projeto em termos de quantidades de tarefas em cada situação. Eu tenho aqui 26 tarefas não iniciadas, 17 em andamento, 26 atrasadas e 39 concluídas. Eu tenho aqui um gráfico de planejado versus realizado em termos de horas. Então eu tenho aqui 316 horas planejadas, 235 horas realizadas até o momento, apontadas pelos membros da equipe desse projeto, e 238 horas agregadas. Então a ideia é que você olhe para esse gráfico e rapidamente você saiba se esse projeto está consumindo mais ou menos horas do que aquele que foi previsto. Mais abaixo, você tem aqui o objetivo do projeto, que é para sempre que algum membro da sua equipe passar por aqui, relembrar aonde exatamente nós queremos chegar com esse projeto. Isso ajuda a equipe a manter o foco. Mais abaixo você tem os membros da equipe desse projeto e aqui os membros do cliente que está associado a esse projeto. Então essa é a tela de visão geral do projeto Sistema Escolar e é a segunda tela que eu quero apresentar para você nessa demonstração. Recapitulando, na primeira tela você vê as suas tarefas, as tarefas que estão sob sua responsabilidade e os seus projetos favoritos. E aí clicando em um projeto você dá um zoom, entra nesse projeto e tem um acompanhamento geral, a visão geral do andamento desse projeto. Agora nós vamos clicar no menu Tarefas. E quando a gente clica aqui no menu Tarefas, a gente vem para a visão dos painéis de tarefas desse projeto Sistema Escolar. Ou seja, no Project4Me, após você criar um projeto e estar aqui na visão geral do projeto, você tem a possibilidade de dividir esse projeto em partes menores, que é uma técnica básica e essencial para se planejar qualquer projeto. Então você vai dividir o seu projeto em partes menores, criando um painel de tarefas para cada área do projeto, para cada frente, para cada equipe, depende de como você quer organizar o seu projeto. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou desenvolver um software, um sistema escolar para uma determinada escola que é minha cliente. Então, eu posso dividir esse projeto aqui em vários painéis. Um painel para conter aqui as tarefas da equipe de desenvolvimento, um painel para conter as tarefas da equipe de teste, um painel para a equipe de marketing, outro para tarefas administrativas, que inclusive é um painel que está privado, onde só eu posso acessar, um outro painel para a equipe de design e assim por diante. Então, nessa tela, você consegue organizar o seu projeto
em partes menores. Mas essa tela não é apenas para você agrupar as tarefas do seu projeto dentro desses painéis. É também uma visão para você acompanhar o progresso de cada uma das frentes, ou nesse caso, de cada uma das equipes do seu projeto. Por exemplo, você tem aqui o painel da equipe de desenvolvimento e no momento a gente vê que eles estão com 33% das suas tarefas concluídas, ou seja, 19 tarefas concluídas de 58 tarefas a serem realizadas. Mas essa é a visão geral. Você pode clicar aqui em progresso e ter essa visão de quantas tarefas estão em cada situação, não iniciada, em andamento, atrasadas e concluídas. Assim como também clicar aqui no gráfico de planejado realizado e verificar o desempenho de horas apenas dessa equipe aqui de desenvolvimento. Da mesma forma, você pode clicar aqui em cima e você pode ver o gráfico de progresso para todas as equipes ao mesmo tempo, ou ver o planejado realizado, ou ver a visão geral. Então, essa é uma tela também de acompanhamento do trabalho que está sendo feito por cada equipe ou por cada frente desse projeto. Então, essa foi a terceira tela. Perceba que eu crio um projeto e estou na visão geral. Segundo passo, depois que eu crio um projeto, eu vou no menu Tarefas e eu divido esse projeto em partes menores, criando painéis de tarefas, para eu agrupar as tarefas do meu projeto por área, por frente, por equipe do meu projeto. E agora a gente vai conhecer a quarta tela principal dessa demonstração, onde você vai ver um painel de tarefas. Por exemplo, se eu acesso aqui esse painel da equipe de desenvolvimento, eu tenho essa visão aqui. Então veja que aqui eu tenho um painel de tarefas onde eu tenho colunas que representam o fluxo de desenvolvimento dessas tarefas da equipe de desenvolvimento. Nesse caso, todas as tarefas vão passar pelo status não iniciado, depois em progresso, depois em revisão, depois revisão pelo cliente e depois concluído. Então você pode mover aqui as tarefas de uma coluna para outra, de modo que você tenha esse painel de tarefas sempre mostrando a situação real do andamento das tarefas da equipe de desenvolvimento. E aí essas colunas são totalmente customizáveis. Você pode renomear, pode criar novas colunas, pode mover elas de lugar. Nas tarefas você tem as informações mais importantes sendo exibidas aqui nos cards. Por exemplo, eu tenho aqui Leonardo, que é o responsável pela tarefa de número 13. Eu tenho aqui a prioridade da tarefa, que é 2, prioridade alta. Tenho aqui o título da tarefa. Tenho aqui alguns marcadores para classificar essa tarefa e filtrar ela em outras visões no Project For Me, que eu vou mostrar logo mais. Aqui você pode associar checklists também às tarefas. E aqui você tem a data de conclusão da tarefa. Então veja que você sabe quem, Leonardo, está fazendo o quê, coletar fotos de todos os professores, quando vai ser concluída, dia 10 de dezembro, e em que situação está essa tarefa? No momento está em progresso, então ela está sendo realizada. Clicando sobre a tarefa, você tem como editar aqui todas as suas informações, como título, descrição, responsável, as datas previstas de início e fim da tarefa, tempo estimado. Você pode realizar aqui o apontamento das horas trabalhadas nessa tarefa, pode associar marcadores, criar subtarefas, criar checklists, anexar arquivos e também a seção de comentários, onde a equipe vai poder discutir sobre essa tarefa, deixando aqui toda a comunicação registrada para análises futuras. Mas esse painel de tarefas ele tem 3 elementos muito especiais que diferenciam ele de todos os demais painéis existentes em outras soluções. O primeiro grande diferencial é a possibilidade de você criar aqui etapas para você dividir o trabalho da equipe de desenvolvimento em entregas. Então, por exemplo, a equipe de desenvolvimento ela tem aqui 5 etapas a serem cumpridas para realizar o seu trabalho nesse projeto. Na primeira etapa, que é para ser entregue até 31 de dezembro, existe esse conjunto aqui de tarefas a serem realizadas. Clicando na segunda etapa, você já tem um outro conjunto de tarefas a serem realizadas. E assim por diante, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Então você tem essa possibilidade de criar uma linha do tempo aqui e dividir o trabalho dessa equipe em entregas. O que é outra boa prática de planejamento é você, no lugar de definir um objetivo para daqui a 6 meses, você definir vários objetivos intermediários e você ter metas intermediárias visando atingir o objetivo maior. Então o Project For Me ele te ajuda a fazer isso naturalmente. O segundo grande diferencial do Project For Me nesse painel de tarefas é a possibilidade de você criar subtarefas. Então, por exemplo, essa tarefa 13 aqui, coletar fotos de todos os professores, Leonardo, que é o responsável por ela, ele tem a autonomia de dividir essa tarefa em partes menores, como criando subtarefas. E quando ele cria subtarefas para essa tarefa 13, automaticamente aqui em cima aparece um painelzinho à parte,
onde as subtarefas da tarefa 13 podem ser gerenciadas de forma independente. Inclusive, Leonardo ele pode alocar tarefas para outras pessoas que vão trabalhar com eles nessa coleta de fotos de todos os professores, como, por exemplo, um fotógrafo. Então, veja que você pode gerenciar essas subtarefas de forma totalmente visual e dar autonomia para os membros da sua equipe poderem planejar o seu próprio trabalho, dividindo ele em partes menores. E o terceiro grande diferencial desse painel de tarefas está aqui, é o backlog. O backlog é como uma caixinha de tarefas não planejadas, ou seja, são tarefas que você sabe que tem que realizar, mas não sabe quando vai realizar. Então, elas não estão ainda em nenhuma dessas etapas a serem realizadas. Elas estão aqui nessa caixinha de tarefas não planejadas e em algum momento, quando você for planejar alguma dessas tarefas, basta você mover a tarefa para uma das etapas do seu painel ou então para alguma das colunas que estão aqui embaixo. E você pode também mover de volta tarefas das colunas para o backlog. Então, se você parar para perceber, em uma só tela do Project For Me, no seu painel de tarefas, você pode executar aqui 90% de metodologias ou frameworks ágeis, como o Scrum, por exemplo. Os 3 elementos essenciais do Scrum são um painel de tarefas, como você tem aqui à direita, sprints, ou seja, entregas intermediárias, como você tem aqui em cima nas etapas desse painel, e também um backlog, que é tudo aquilo que tem que ser feito até que você consiga entregar um produto ao seu cliente. Então veja que você tem 90% do Scrum em uma única tela do Project For Me. Então é essa simplicidade e esse visual que vai tornar o seu dia a dia bem mais fácil na hora de você planejar e desenvolver os seus projetos. Então, recapitulando, veja que a gente passou aqui por 3 telas para você planejar e gerenciar qualquer projeto. A tela de visão geral do projeto, assim que você cria um projeto, você já vem aqui para essa tela. Depois, clicou no menu Tarefas, você pode aqui dividir o seu projeto em partes menores, criando painéis de tarefas. E depois, entrando em um painel de tarefas, você tem aqui um painel totalmente flexível, onde você pode padronizar o fluxo a ser seguido pelas tarefas na sua equipe, dividir o trabalho a ser feito em etapas, de modo que você tenha várias metas menores a serem atingidas, e assim aumentar em muito as chances de ter sucesso nesse projeto. Mas o Project For Me possui vários outros recursos para apoiar você nos seus projetos. Existem outros vídeos bem práticos e curtos que vão lhe apresentar esses recursos em detalhes, mas eu vou dar um overview para você aqui bem breve sobre algumas funcionalidades adicionais que vão lhe apoiar nesses 3 passos que eu acabei de explicar, que você vai realizar em todos os seus projetos no Project For Me. A primeira delas é o modo de apresentação de um painel de tarefas. Então, por exemplo, nesse painel de tarefas da equipe de desenvolvimento, que é esse painel que a gente acabou de ver, você pode querer acompanhar o desempenho do painel como um todo, como você já pode ver aqui nesses gráficos do painel da equipe de desenvolvimento, mas também você pode querer ver o desempenho da equipe ou de um membro específico em cada etapa desse painel. Então, você tem aqui o modo de apresentação de um painel de tarefas, onde você vê todos os seus gráficos de desempenho, mas você pode também filtrar, por exemplo, para ver o desempenho apenas de um colaborador, como por exemplo o Gustavo aqui nesse painel de tarefas. Então veja que os gráficos aqui se atualizaram para mostrar o desempenho apenas de Gustavo nesse painel da equipe de desenvolvimento. Bem como você pode querer saber o desempenho de Gustavo apenas na primeira etapa desse painel. Então os gráficos já se atualizaram para que você possa ver o desempenho em termos de horas planejadas versus realizadas, quantidade de tarefas em cada situação, progresso geral apenas de Gustavo na primeira etapa desse painel. Ou também filtrar por tipo de tarefa e assim por diante. Então esse é um recurso adicional para realizar reuniões de acompanhamento de trabalho de cada equipe ou analisar o desempenho individual de colaboradores da sua equipe que estão trabalhando nesse painel de tarefas. Um outro recurso muito importante é o compartilhamento de projetos. Sabe aquele tempo que você gasta normalmente para pegar tarefas, exportar para o Excel, gerar gráficos, montar PowerPoint, preparar e-mail, para informar o status do projeto para o seu cliente, para o pessoal da alta gestão, para um parceiro, para um terceirizado e etc. Esse tempo aí você elimina ele utilizando o Project For Me, porque no Project For Me você pode compartilhar o progresso de um projeto apenas com poucos cliques e possibilitar que, por exemplo, o seu cliente acompanhe o andamento do projeto em tempo real e na hora que ele quiser, sem precisar de nenhum esforço de sua parte. Ainda, ao final de um projeto, você tem aqui a gestão de lições aprendidas. Ou seja, no Project For Me você pode registrar lições aprendidas
e já entrar no modo de apresentação sem ter que preparar slides, porque no ProjeForMe você já tem os slides prontos. Então basta você reunir a sua equipe e compartilhar com eles os erros que foram cometidos no projeto e como não cometê-los mais, e os acertos que foram cometidos, e reconhecer o bom trabalho e incentivar a sua equipe a repetir aquelas boas ações nos próximos projetos. Então, Lições Aprendidas é uma das formas mais baratas de você evitar os mesmos erros nos seus próximos projetos. No ProjeForMe, você também pode gerenciar os seus contatos de clientes. Então você tem aqui uma agenda online e também a gestão dos seus clientes que você poderá associar aos seus projetos. Você também tem um relatório de horas trabalhadas e de horas planejadas, de modo que você tem como saber exatamente como tem sido gasto cada minuto de trabalho por cada membro da sua equipe. Então, se você quer responder a perguntas do tipo quantas horas eu gastei com determinado cliente esse mês ou em determinado projeto, ou no que é que Daniel tem trabalhado na última semana, o que é que ele realizou, o que é que ele finalizou na última semana, quantas horas ele gastou em determinada tarefa. Então, você tem como responder todas essas informações, por exemplo, no relatório de horas trabalhadas. Também no ProjeForMe você pode realizar a avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Então você pode tanto utilizar o conjunto de critérios que nós já lhe damos como modelo no ProjeForMe para você avaliar os membros da sua equipe, bem como você pode também criar seus próprios critérios para avaliar os seus colaboradores. E aí você vai poder periodicamente realizar a avaliação dos seus colaboradores, dar um feedback construtivo para eles e, quando for necessário tomar decisões sobre quem promover, quem demitir, quem bonificar, você vai poder tomar decisões objetivas, tanto analisando o gráfico individual de cada colaborador, como também comparando o desempenho de colaboradores, e aí ser muito mais justo nas suas decisões. Então essas foram as principais funcionalidades do ProjeForMe. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e percebido como é simples você planejar e gerenciar os seus projetos sem precisar de fazer uma pós-graduação ou contratar um especialista ou fazer um alto investimento. Cada funcionalidade que eu expliquei nesse vídeo é explicada em mais detalhes nos vídeos que você pode encontrar em nosso canal no YouTube. Então, se você quer saber mais sobre o compartilhamento de projetos com o cliente ou sobre as lições aprendidas e ver exatamente como realizar, busque por essas palavras em nosso canal no YouTube. Você facilmente vai encontrar um vídeo explicando sobre como utilizar cada uma dessas funcionalidades do ProjeForMe. Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, envie um e-mail para info@proje4.me e vai ser um prazer lhe dar melhor atenção.